O Mega Drive usava modulação de frequência para produzir aqueles timbres peculiares e imitar instrumentos da melhor maneira possível. Por suas características, pode-se dizer que ele tinha o seu próprio instrumento, um sintetizador. Essa arquitetura era padrão quando ele foi desenhado, inclusive nos fliperamas e computadores. O som daquela geração soava daquele jeito, e não podia ser muito diferente pelo modo como os hardwares de áudio eram desenhados. Já o Super Nintendo usa a abordagem da Wavetable, um tipo de arquivos de som que tinha suas amostras descompactadas e moldadas para ter máxima semelhança com o som desejado. Como toda geração é baseada nessas amostras arquivadas, o Super Nintendo não tem um sintetizador, ele não cria sons, só os manipula. O resultado disso, o som do Mega Drive mais claro e estridente, especialmente em trilhas rápidas e com batidas fortes. Os graves são distintos e os agudos brilham ao ouvido. Aquele típico som de videogame que o senso comum remete. Faixas similares no Super Nintendo soam abafadas e sem vida, como se o alto-falante estivesse sufocado por um travesseiro, porque é preciso filtrar as amostras para evitar ruídos após a descompressão. É inegável também que o som do Mega tem mais personalidade. É quase impossível ouvir uma trilha dele e não reconhecer os timbres quase de imediato. O som eletrônico caiu como uma luva para a reprodução da experiência do arcade em casa. O modelo base do chip sonoro do Mega Drive foi usado em vários fliperamas entre o fim dos anos 80 e início dos anos 90. O Master System, por exemplo, já tinha brincado com isso em sua versão japonesa. Ele tinha frequência de modulação. O Famicom, através de cartuchos especiais, também, mas o Mega Drive levou essa brincadeira para outro nível. As músicas medianas do SNES soam como MIDIs ordinários, que com exceção de faixas clássicas ou bem conhecidas, passam despercebidas. Quando tentavam criar trilhas mais vibrantes, como em jogos de navinha ou games de ação, o resultado era bem lamentável. O MIDI estragava tudo, sem falar do velho problema do áudio abafado. Outro exemplo de como o som midiático pode arruinar tudo é o tema do Ken no Street Fighter 2, rodando nas mesmas 3 máquinas. No Super Nintendo é quase uma outra música. Já Earthworm Jim, lançado para os 2 consoles, torna gritante a diferença entre os timbres pulsantes do Mega e o MIDI abafado do Super Nintendo. Assim como o Mega não se saía tão bem em trilhas mais elaboradas e orquestrais, em alguns estilos o Super Nintendo soava terrivelmente. Chega a ser trágico como o Meguinha pode surrar tanto o áudio do rival em ports de arcades que estiveram em ambos, como o citado Street Fighter 2. Talvez fosse o caso de alguma mudança simples na arquitetura do áudio do Super Nintendo, mas afinal eles queriam outro caminho. A Sega procurou o timbre dos arcades modelando mega a estrutura deles. Já a Nintendo queria simular da melhor forma os sons de instrumentos reais para jogos domésticos, ocasionalmente adaptando arcades, como já acontecia em computadores com placas de som, mas sem dúvidas, uma grande evolução. Claro que programadores e compositores talentosos ultrapassavam esses obstáculos. Para quem diz que o Mega Drive é só bip eletrônico, um exemplo: Tim Follin, aquele que falamos anteriormente, derrubou todas essas barreiras com uma trilha de rock progressivo impressionante,
no não lançado Time Tracks para o Mega Drive. Por falar em compositores talentosos, não poderia aqui falar de músicas do Mega Drive sem citar Yuzo Koshiro, outra lenda dos 16 bits que soube tirar vantagem do chip sonoro secundário do Mega para produzir samples e teclados Roland, o que permitiu a criação de efeitos incríveis nas trilhas sonoras de jogos como Streets of Rage e Revenge of Shinobi. A título de curiosidade, esse chip secundário havia sido implementado no Mega para permitir que o aparelho executasse jogos do Master System via retrocompatibilidade. Para quem insiste que o som do Mega é fraco e que só serve para músicas de fliperama, isso pode te surpreender. Algumas das faixas mais famosas do Super Nintendo rodando no kit de áudio do Mega Drive, ou remixadas, usando as características dele. E por fim, não poderia encerrar esse vídeo sem mostrar essa versão do Street Fighter 2, que foi feita por fãs. É a mesma ROM do jogo original da Capcom, com uma pequena correção na distribuição dos sons através dos canais de áudio do Mega Drive, o que permitiu que a rouquidão nas vozes presentes no jogo fosse drasticamente reduzida. You win! Round 1, fight! You win!